Tem alguém em casa? Salve turma, como é que vocês estão? Eu, na minha quarentena, confesso que ando cada vez mais abalado, na verdade. Imagino que vocês também, com a dimensão dessa crise, que começou como uma pandemia e agora vai se alastrando para outras áreas da nossa vida privada, da nossa vida pública, né? Uma crise que é política, uma crise institucional, uma crise de sanidade e uma crise que vai abalando quase que a nossa ideia de país, na verdade, né? E hoje o dia foi especialmente difícil. A gente começou com a perda irreparável do Aldir Blanc, do Flávio Miliaccio, mas também porque emergiu cada vez mais claro na nossa cabeça o receio de que a nossa democracia está de fato sofrendo um risco muito grave com a radicalização das palavras, da postura do presidente Bolsonaro e da sua base de apoio. E se tem algo que também tem tomado o noticiário e o nosso rol de preocupações, é que se uma ruptura for possível, ela vai se dar graças a um alinhamento de uma parte da polícia militar, um alinhamento ideológico em torno do bolsonarismo. E é por isso que o meu convidado de hoje é uma pessoa muito importante de ser escutada com atenção, num dia como hoje. É o Coronel Ibis Pereira. Ele tem uma longa trajetória na Polícia Militar do Rio de Janeiro, já foi comandante da Polícia Militar do Rio, entrou na corporação em 1983, como ele nos conta. E para quem, como eu, acompanha de fora a Polícia Militar com uma preocupação muito grande, com a sensação de que existe uma ideologia monolítica dentro da polícia, é um grande alívio, um privilégio escutar o Coronel Ibis pelo compromisso enorme que ele tem, um compromisso intelectual, um compromisso humanista, um compromisso democrático e, no fundo, espiritual que ele tem na sua visão do que significa ser policial. Então ele nos conduz por uma conversa muito rica, realmente, sobre a subjetividade de ser um policial, a vida real da polícia, do policial, e como essa radicalização ideológica e essa autonomia que a polícia começa a sentir na ascensão ao poder político agora, ela não é um processo destacado da cultura brasileira. No fundo, compreender a polícia por dentro, entender de que forma que essa ideologia se dá, também é compreender muito do Brasil, do que significa ser brasileiro, do que significa morar nesse país. E foi uma conversa tão cheia de caminhos que eu não vou nem tentar resumi-la aqui, prefiro deixar vocês escutarem o Coronel Ibs, mas só para vocês terem uma ideia, em pouco mais de uma hora a gente teve que combinar no final dessa entrevista de fazer uma outra em breve, porque a gente não falou sobre coisas essenciais, a gente não conseguiu nem falar sobre milícia, a gente não conseguiu nem falar sobre o aparelhamento da Polícia Federal que o presidente Bolsonaro está promovendo agora. Então a gente vai repetir isso em muito breve. Mas eu espero que vocês tenham essa conversa como tão iluminadora como eu tive e como eu sempre tenho toda vez que eu tenho a grande sorte de encontrar o Coronel Ibis. E aí, Ibis? Me conta. Que coisa, hein? É, pois é, Bruno. Rapaz, eu tô me sentindo hoje tão estranho, né? O Guimarães Rosa, no Grande Sertão Vereda, diz o Reobaldo diz que para muita coisa falta nome, né? Hoje, se você me perguntar como é que eu estou me sentindo, eu não sei. Eu estou com uma mistura de tristeza profunda, raiva, que é um, que é um afeto que eu não gosto de sentir, e nojo. Eu acho que eu estou com um pouquinho de cada uma dessas coisas, né? Milhares de brasileiros morrendo, outros milhares agonizando, lutando pela vida num leito de hospital à espera de um. Enquanto isso, outros brasileiros pedindo ditadura, pedindo fechamento do Supremo Tribunal. E a gente perde no meio disso tudo Aldir Blanc e Flávio Migliaccio. É muita coisa junta, né? Eu não sei como é que eu estou me sentindo. Eu acho que falta um nome para dizer, para expressar a, como a minha alma está se sentindo nesse momento, né? Muito difícil, muito doloroso. E o que a gente faz com esse sentimento, né?
fazer dele alguma coisa produtiva é também complicado em si, né? Saber o que fazer numa situação dessa, né? Que a gente é pego por dentro, por fora, impedido de ir para a rua, né? Muito duro. É, eu acho que a gente assim, ajuda um pouquinho a gente parar e tentar entender como é que a gente chegou aqui, Uhum, né? Tentar fazer uma retrospectiva dos últimos anos, do que tem sido esse país, né? De como foi o processo de redemocratização, porque num certo sentido, Bruno, eu acho que isso dialoga muito com a segurança pública, com os fracassos que a gente teve. A gente não conseguiu equacionar a segurança pública ao longo de todo esse ciclo que a uhum. Constituição de 88 inaugura, e, de alguma maneira, o que está sob ataque é exatamente essa Constituição, é exatamente a sociedade livre, justa e solidária que ela pretendeu construir, exatamente o estado de bem-estar social, né? Então, essas coisas estão conectadas, né? Eu queria te escutar exatamente disso, Ibis, porque a gente está num dia também, e acho que por essa razão que eu te acionei hoje, com certa pressa, até para a gente ter esse papo, porque agora está se falando muito que a força de apoio armada do Bolsonaro, isso está ficando muito claro, pelo menos como hipótese na cabeça de muita gente, são as polícias, né? Eu queria muito te escutar. O que, que você acha disso como um policial, como um ex-policial, né? Como coronel, que foi o comandante da Polícia Carioca. A sua análise disso e dessa suposta radicalização ideológica que a gente sente na Polícia Militar. Eu acho que o governo radicaliza porque se sente perdido, tá? Se sente acuado. Esse é um governo perdido, porque o Bolsonaro está absolutamente perdido. Ele não tem qualquer projeto para este país. Ele recebe um apoio muito grande dos policiais, principalmente nos círculos mais da base da hierarquia das instituições. Hum, E por uma razão, Bruno, que eu acho que tem muito a ver com a gente, do campo progressista, que ao longo de todo esse processo, a gente não teve um olhar para a segurança pública, a gente não teve um discurso sobre segurança pública. hum, A gente deixou muito esses profissionais de segurança pública abandonados. E daí essas pessoas foram capturadas pela extrema-direita, né? Esse discurso do bandido bom é bandido morto, que essa pessoa que hoje ocupa o cargo de presidente da República levou para Brasília, ele começa aqui no Rio de Janeiro, no período da redemocratização, hum, né? Então, eu acho que isso tem muito a ver com uma pessoa acuada, que está com medo, que vê o impeachment se aproximar, e que tenta radicalizar para tentar medir forças, né? Ver até onde, levar a democracia até o limite. uhum, Ele tem muitos apoios nas polícias e parte das Forças Armadas, mas isso não significa apoio armado. Isso não significa que essas pessoas iriam para a rua para apoiá-lo numa aventura golpista. Eu hum. definitivamente não creio nisso. Ninguém apoiaria uma pessoa como essa, um doido como esse, numa aventura dessa natureza, né? Ele não tem competência suficiente para dar um golpe. Isso é retórica. É uma retórica infame, porque afronta a Constituição, afronta os poderes da República, mas é retórica. O Exército não vai colocar um único jipe na rua para ajudar Bolsonaro a rasgar a Constituição, e muito menos os policiais. Mas eu queria te ouvir também sobre isso que você colocou. Como o campo progressista não conseguiu desenvolver uma fala, uma aproximação de segurança pública para falar com os policiais. Eu queria te escutar, como um policial de tantos anos, com alta experiência, queria que você refletisse um pouco sobre o que mudou na mentalidade ideológica da polícia nos últimos anos. Porque aqui de fora, a impressão que me dá é que a polícia começou a se ver como uma força política mais autônoma. E aqui em São Paulo a gente sente, de alguma forma, que já está havendo uma certa recusa ao comando civil. Aí eu queria ver a sua análise interna, como um policial, como um comandante,
que você desse para a gente aqui fora um pouco desse mapa interno da ideologia dos policiais no Brasil. Olha, Bruno, eu acho que essa expressão que você usou aí de autonomia, ela é bastante adequada para refletir essa questão. Porque, veja, a gente saiu da ditadura, quer dizer, as polícias brasileiras, durante 21 anos, as forças de segurança durante 21 anos, para a gente falar apenas de um período que começa em 64, para a gente não ir mais longe, né? Vamos ficar só de 64 para Tá. cá. Porque se a gente for levar isso um pouco mais para trás, que é a questão da militarização, a militarização faz parte da própria lógica de construção desse país, desde o início. Né? O Brasil foi construído de cima para baixo, verticalizado. Né? A militarização está entranhada da sociedade e, portanto, dos órgãos que compõem o próprio Estado. Ele está muito entranhado nessa lógica. Né? Foi assim que a gente ampliou, inclusive, o território, né? Caçando índios. Né? 1.500, 2.000 pessoas entrando o sertão adentro para caçar seres humanos, depois negros. Né? A gente foi criado assim, debaixo da brutalidade, debaixo da violência. A partir de 64, o Brasil ingressa na ditadura, e a ditadura de 64 havia uma ideologia que a sustentava, uma doutrina, né? A chamada doutrina de segurança nacional, que vai sofisticar essa violência ancestral, que vai dar ares de filosofia para essa violência ancestral e que vai trabalhar com as polícias. As polícias estavam na linha de frente da guerra à subversão, principalmente depois de 67. Né? Eu tenho a certeza que a ditadura iria transformar as polícias militares em instituições civis. Ela não faz isso porque em 67 explode a guerrilha no hemisfério sul. Né? Então você não vai abrir mão de ter toda essa força à disposição na linha de frente, no enfrentamento do combate ao inimigo interno daquela época, que era o comunista, né? Que agora voltou a ser comunista, porque essa ideologia precisa de alguém para odiar. E ela está viva. E é isso que eu quero dizer. A ideologia de segurança nacional, ela sobreviveu. Quando a gente estava saindo da ditadura, e não fazia mais sentido que o inimigo externo, esse outro contra o qual eu vou voltar todas as minhas baterias como se eu estivesse numa guerra, não fazia sentido continuar sendo o comunista. Mas aí vem a guerra às drogas. Né? Em 71, o Nixon declara a guerra às drogas. Tem um discurso dele famoso, de março de 71, se eu não estou enganado, em que ele aponta, ele já está vendo que vai perder a guerra do Vietnã, e ele já encontra um culpado. Sim. O culpado são as drogas. O culpado é preciso mobilizar a máquina de guerra americana para um outro adversário. E a gente comprou isso. Então a gente sai de uma guerra e entra numa outra guerra. Só que essa outra a guerra é diária, é urbana, acontece nas esquinas e é a todo momento, ela não para. Você vê que a gente não para de fazer guerra às drogas nem no meio da pandemia. Né? Essa máquina ela continua girando em torno de um grande inimigo. A gente saiu da ditadura e, no processo de redemocratização, não democratizamos as instituições policiais. Num certo sentido, elas continuaram operando com essa mesma mentalidade de guerra. A guerra ao crime. Onde tem guerra, tem militarização. Independente de você ter uma polícia militar ou não ter. Porque as nossas polícias civis não são menos militarizadas do que a PM, porque são civis. Então, a militarização como mentalidade, ela continuou. Por quê? A gente não conseguiu fazer isso porque a gente não tem política de segurança pública no Brasil. A gente tem guerra. A gente não tem arquitetura institucional para lidar com segurança pública. Essa Constituição que a gente tem, a de 88, é a primeira Constituição a ter um capítulo sobre segurança pública, Bruno. A gente levou 30 anos para regulamentar esse capítulo. Quem regulamentou o capítulo foi Temer, em 2018. Foi o Temer. O Temer que regulamentou a previsão de Constituição. Foi o Temer, porque se você pegar o artigo 144 da Constituição, que é o capítulo que trata de segurança pública, ele coloca ali várias agências, várias polícias. Agora, é preciso pegar essas instituições e transformá-las num organismo, num sistema, através do qual você possa fazer fluir uma política pública. Se você não tem isso, as coisas vão funcionar apenas no curto prazo. Vão funcionar durante 4 anos, 8 anos.
né? Só que a cada 2 anos, você precisa arrumar toda essa gente num corpo, num sistema. No Brasil, a cada 2 anos a gente vota. A cada 2 anos, você muda uma peça dessa engrenagem. Ou você muda um prefeito, ou você muda um governador, um presidente da República. Se você não tiver arquitetura institucional, isso não funciona como um sistema. Não funcionando como um sistema, você não faz passar uma política pública. O resultado é esse diagnóstico que você apontou. As instituições são ilhas. Elas funcionam com relativa autonomia. Quer dizer, a gente está trabalhando com esse negócio, com esse tipo de lógica, há mais de 30 anos. O resultado é esse aí. As instituições começam a funcionar efetivamente com autonomia. Polícia não tem que ter autonomia. Polícia tem que ter controle. São os homens armados que É. existem para nos defender. Essas pessoas não podem ter autonomia, senão elas vão querer o poder. E é o que a Então, o gente que está está vendo de acontecendo maneira, hoje de uma é maneira muito acelerada, né? polícia tem que ter controle. Ela tem um órgão que deveria fiscalizar, que deveria ser o controle externo da atividade policial, que também não controla, não exerce a sua atribuição constitucional. Eu me refiro ao Ministério Público. Então, você não tem política de segurança, nada digno desse nome, com P maiúsculo. Você não tem arquitetura institucional. A lei que o Temer fez é uma lei que existe, mas que tem muitas falhas, porque Uhum. foi um governo muito questionado na sua legitimidade, e decidiu fazer uma lei no ano de eleição, uma lei complexa no ano de eleição, em 2018. Ninguém regula uma matéria como essa no Brasil, a gente sabe disso, num ano de eleição. O resultado é esse, uma lei que deixa a desejar. Então, assim, eu acho que o cenário ao qual nós chegamos hoje tem muito que ver com a negligência, com muitas aspas, porque eu não sei até que ponto não ter política pública é uma política pública, a gente pode falar disso mais à frente, tem a ver com um certo abandono da gente, nós do campo progressista, que nunca conseguimos formular um programa de segurança pública que o policial se enxergasse, se visse contemplado. E, por causa disso, a extrema-direita cooptou essa gente, abraçou essa gente. Né? E a gente tem um presidente que fala o tempo inteiro, que diz que um torturador é o seu herói e que um É. policial que mata é um herói. Então, O é presidente que uma. se fez falando sobre grupo de extermínio, sobre a banda podre da polícia e as suas alianças específicas com a milícia carioca. Mas antes de falar disso, Ibis, eu queria te perguntar, porque assim, essa autonomia que você fez uma descrição muito boa de como ela é fruto de um erro estrutural e também é institucional, ela foi muito. E aí isso é algo que eu vi acontecer, sobretudo aqui em São Paulo, indo em manifestação de direita e também nas manifestações de esquerda, que a polícia militar começou a ser um protagonista de manifestações, ou como repressão e sendo muito repudiada por parte da esquerda, mas o fenômeno mais inédito, que eu acho que deve ter mexido muito com a cabeça do policial para se tornar um novo ator ideológico, é que foi a selfie com a polícia. As pessoas que foram para a rua ter o policial como o grande herói e o seu grande representante do Estado. Ao mesmo tempo que elas rejeitavam o deputado, rejeitavam a presidente, elas falavam: esse é o Estado que eu admiro. É com esse representante do Estado que eu quero fazer a minha foto e elogiar ele através dos seus abusos e não através da sua função pública de manter a ordem pública e a segurança, mas exaltá-lo nas execuções, na repressão, no racismo e tudo mais. E isso acho que deve ter mexido muito com a cabeça de um agente de segurança que vive de uma condição muito traumática, sob muito risco, sob muito desprestígio, sob muito pouco reconhecimento. Isso deve mexer muito com a cabeça ideológica de uma geração inteira de policiais, né? Olha, Bruno, é gente embrutecida pela violência. O Darcy Ribeiro dizia, naquele livro O Povo Brasileiro, que eu acho que todo mundo tinha que ler, que dentro de cada um de nós tem uma marca da escravidão, né? Ou a gente é filho de dono de escravo, ou é filho de escravo. A corrupção provocada pela escravidão, corrupção moral, né? A escravidão e a violência que construiu esse país corrompeu a alma de todos nós, de um modo geral. A gente foi um país fundado a partir da escravidão. Né? Essa gente que vai para a rua tirar selfie
com a polícia, essa gente que vai para a rua e bate palma quando a polícia tortura. A gente que lá na Tropa de Elite, eu vi Tropa de Elite em 4 cinemas diferentes. Uhum. As pessoas batiam palma, aplaudiam, gritavam em cena de tortura. Né? É. Foi isso que elegeu esse governo que está aí. Esse governo que está aí não criou isso. Ele é a expressão disso. E isso é ancestral nesse país. Não é à toa que democracia no Brasil tem sido exceção, não tem sido a regra. Você vê que essa Constituição já é a Constituição, essa que está sob ataque, já é a Constituição que mais tempo durou na República. A outra foi a de 46, que durou 18 anos. 18 anos. 18 anos. A democracia ainda é uma coisa estranha para o Brasil. Porque a violência ainda é uma gramática válida na cabeça de muita gente para azeitar as nossas relações sociais. A polícia, a polícia brasileira é uma polícia adoecida pela falta de política pública de segurança. É a polícia que mais mata. E é a polícia que mais morre. É a polícia que tem mais índice de suicídio entre todas as democracias. Isto tudo são manifestações de um mesmo mal. Quando um policial mata, assim, desde a democracia, se você olhar a escalada, como a polícia, durante o período agora, dessa Constituição de 88, como a polícia vai, ao longo desses mais de 30 anos, como a gente vai aumentando as taxas de letalidade da polícia. Né? Isso tem um preço na humanidade dos agentes. Quando você mata alguém, Bruno, alguma coisa dentro de você também morre. É. Quando uma sociedade bate palma para a cena de tortura, tem alguma coisa na alma de milhões de brasileiros que também está morto. Né? É uma sociedade de zumbis. É uma sociedade que anda, que fala, como se fossem seres humanos vivos, mas já estão mortos. Então, quando uma pessoa aparece e dá voz a essas pessoas, quando ele leva a brutalidade, quando ele vai no Congresso Nacional na hora de votar no impeachment da Dilma e evoca a memória de um torturador, ele abre as portas do inferno. Ele abre as portas do inferno. E foi isso, toda essa brutalidade que é ancestral no Brasil, ela encontra um canal para se expressar. Né? Agora, tudo isso, eu não tenho dúvida, se nós tivéssemos enfrentado o desafio de redemocratizar as forças de segurança, e nós tentamos isso aqui no Rio de Janeiro com Brizola 2 vezes, E o que e aconteceu? fracassamos. Né? E é isso que eu queria te escutar, porque você foi uma pessoa que tentou fazer essas reformas de muitas formas, né, Ibis, na polícia. Queria saber Eu passei a vida, o que deu eu, errado, o que eu passei a aconteceu? vida, eu entrei, Bruno, eu entrei exatamente em 83. 83 foi o primeiro ano, no Brasil todo, né? Aí em São Paulo vocês tiveram Montoro, né? Uhum. Que foi um gigante. A gente teve no Rio de Janeiro o Brizola. E o Brizola colocou no comando da PM o primeiro oficial negro que a Polícia Militar teve desde 1809. Nossa polícia aqui Nossa Senhora. teria sido criada em 1809. Você vê que durante todo esse período, até 1983, a gente só tinha 6. De 1809 a 1983, apenas 6 comandantes oriundos da própria Polícia Militar. E o primeiro negro, Carlos Magno Nazaré Cerqueira. Foi quando eu entrei. Né? Eu vinha de uma militância de teologia da libertação, de pastoral de favela. E aí eu encontro um comandante negro falando que o policial deveria ser um garantidor, um promotor dos direitos humanos, que tinha uma outra maneira da gente fazer segurança pública, que não fosse usando violência, que barraco era casa. Né? Até hoje tem gente que acha isso um absurdo, até hoje tem gente que acha isso um absurdo. E ele dizia isso. Vocês têm que garantir a dignidade das pessoas. O policial na rua, ele existe para defender as pessoas e defender e promover a sua dignidade. Você, com 20 anos, né, vendo o país sair de um ciclo sinistro, né? O presidente ainda era o Figueiredo, né? A gente ainda estava na ditadura. Sim. Mas tinha um perfume de esperança, de promessa. E você, com 20 anos, entrar numa corporação, você sentia parte disso. Né? Eu vou ajudar a construir uma corporação, vou ajudar a construir um país. E o Brizola, ele era um homem que se preocupava muito com planejamento. Ele nunca proibiu ninguém de fazer operação em favela. O que ele dizia era o seguinte: se você vai entrar numa favela para prender alguém, você tem que ter clareza com relação a quem você vai prender.
Você tem que planejar a operação para que você não coloque nenhum policial, a vida de nenhum policial em risco, a vida de nenhuma pessoa em risco. Você tem que escolher um horário que seja adequado, você tem que ter informação. Você não pode entrar na favela como se você, sabe, como se fosse uma expedição, sem essa preocupação com as consequências do conflito armado. Ele faz, pela primeira vez, nenhum outro governo fez isso depois de Brizola, ele manda para a Assembleia Legislativa uma lei, um projeto de lei, amarrando cada secretaria, dizendo o que cada secretaria deveria fazer, as metas que ela deveriam perseguir, como as secretarias deveriam se articular com outras secretarias. Isso é planejamento, né? E obrigando cada secretaria a desdobrar esse planejamento maior em planejamentos setoriais. A Polícia Militar do Rio faz um planejamento estratégico maravilhoso, que se você mudar a data e publicar hoje, vale para hoje. Isso é política pública. De uma certa maneira, você fazendo isso, você está dando um norte para o Estado, para as suas organizações, e, de alguma maneira, também contribuindo para a educação. Bruno, a gente, em 85, aqui no Rio de Janeiro, a gente fazia reuniões, os comandos de batalhão faziam reuniões com os moradores para discutir estratégia de policiamento, para prestar contas. E fazendo essas reuniões, você também está educando o policial e o cidadão, você está educando as pessoas para a democracia. Porque a gente aprende democracia praticando democracia. Né? Só que esse projeto foi derrubado. Por quê? A gente não mudou as grandes estruturas. Né? Continua com competência sobre polícias militares, né? A lei que organiza efetivo, material bélico, convocação. Isso tudo são atribuições da Polícia Federal, do governo federal. O governo federal ainda tem atribuições para legislar sobre polícias civis, normas gerais. Né? O governo federal ele não se movimentou nesse sentido. E quando o governo federal não entra, considerando a forma como a gente trata as repartições constitucionais, as atribuições constitucionais, é muito difícil para os estados avançar nas políticas de reforma. Eu dou um exemplo simples. Tráfico de drogas e tráfico de armas, política de drogas, política de controle de armas, ainda são atribuições do governo federal. Né? Como é que a gente pode, no Rio de Janeiro, ensaiar alguma prática diferente, inovadora, quando a atribuição para regular a política de drogas é do governo federal e a política de drogas do governo federal não mudou esse tempo todo, continua sendo a militarização, continua sendo a guerra. Sem contar com toda a oposição violenta que Brizola sempre teve. Porque o Brizola não era apenas... O Brizola não era só um inimigo da ditadura, ele era o inimigo da ditadura. Né? Porque, assim, então, quando ele chega... Ele tentou reformar uma polícia que estava ainda saindo de uma ditadura militar. Então, muitos oficiais eram os algozes dos comunistas que ele representava de alguma forma. Né? Eu tive um comandante que não falava o nome dele. Quando queria se referir ao governador, se referia como o incendiário, né? Aquele outro, o vermelho. Assim, ele não falava. O ódio era tão grande que ele não conseguia pronunciar o nome dele. Né? Então, você assume... Teve um oficial também que ficou famoso, porque dizia que comparou o Brizola com um sapo que se precisava engolir, o que ele não conseguia engolir. Eu não me lembro exatamente do que ele disse, mas era isso. Então, você fazer uma reforma de uma instituição com esse cenário é uma coisa muito difícil. Né? E todo mundo sabia que ele queria ser presidente também. Né? Houve um interesse muito grande em inviabilizar o governo Brizola por todos os meios. Né? E houve algum tipo de... Mas eu herdei isso, eu fiquei com isso. Porque eu queria saber a sua trajetória pós... Eu fiquei muito marcado e seduzido por essa proposta. Pós minha trajetória na polícia? Porque assim, essa é uma disputa ideológica que acontece também na polícia, né? Dentro da polícia, né? É isso que eu queria entender um pouco melhor, assim, dessa sua experiência e como ela acabou agora quando você estava no posto mais alto agora, né? Numa geração que tentou fazer uma mudança importante aí no Rio
e também não deu muito certo, né? Queria te escutar Não. sobre esse momento atual que a gente viveu e falar um pouco dessa sua experiência recente, agora no comando. É, eu tive uma trajetória na polícia muito interessante, muito bonita. Eu sempre fui muito respeitado Hum, na minha instituição, porque eu sempre procurei conhecer o meu ofício, né? E, e sempre me coloquei de uma maneira muito clara, mas sempre de uma maneira muito respeitosa. Então, até mesmo as críticas que eu sempre fiz e até hoje faço, elas sempre foram lidas internamente como críticas que tinham o objetivo de tentar melhorar a instituição, né? De tentar pensar numa alternativa para, para a instituição. E eu sempre trabalhei, uma coisa que sempre me preocupou muito foi em como tentar construir uma nova concepção de polícia a partir do ensino, né? A partir dessa área que eu acho uma área muito importante em termos de construção de uma nova mentalidade. E também das práticas policiais, porque as práticas da polícia, muitas vezes, elas produzem ou jogam contra tudo aquilo que você estabelece em termos de currículo oficial, né? Elas operam, de alguma maneira, como uma espécie de currículo oculto, né? Desconstruindo tudo aquilo que você ensina nos bancos escolares. hum, Então, eu procurei levar essas experiências nos, nos postos que eu fui construindo ao longo da minha carreira. E quando nós chegamos ao comando, eu cheguei com uma geração que também comungava, né, com alguns oficiais que comungavam dessa mesma visão institucional. Mas a polícia é um organismo vivo, né? uhum, Ela vai, pessoas vão sendo incorporadas, o tempo vai atuando na mudança de gerações, novas turmas vão entrando, outras vão saindo. Quando a gente chega no poder, a gente acaba sendo um pouco vítima da descontinuidade dos 30 anos anteriores. Porque, veja, nós tivemos um governo Brizola em 83 que entra dizendo que barraco é residência, que o policial é um promotor, um garantidor dos direitos humanos. 4 anos depois, esse governo é interrompido por um outro governo, cujo nome eu não vou pronunciar aqui, porque me embrulha o estômago. Essa pessoa esteve há pouco tempo no governo Temer, mas eu é, não vou falar o nome. Mas que foram 4 anos muito ruins, que foram 4 muito ruins. Ele dizia resolver o problema da violência em 6 meses. é Né? o Angorá, né? Imagina. É o Angorá. Sim, você Só para dar imagina o que uma foi a polícia. referência É, para o nosso só público. para dar. Eu não quero me adiantar muito naqueles 4 anos que foram os mais terríveis da minha existência. Eu só queria te contar uma coisa que eu nunca contei publicamente, mas que eu vou contar agora para você e para quem estiver nos ouvindo, para que as pessoas tenham uma dimensão do horror que foi aqueles 4 anos. Aqueles 4 anos precisam ser estudados. Né? Pra você ter uma ideia, Tocantins foi criado pela Constituição de 88. Uhum. Né? E um dia eu cheguei no batalhão e ouvi dizer que Tocantins estava aceitando voluntários para servir lá. Bruno, eu não sabia nem onde era Tocantins, mas eu corri para a secretaria para dar meu nome, porque eu queria sair daqui, eu queria ir para qualquer lugar, desde que não fosse o Rio de Janeiro naqueles 4 anos. Eu nem sabia onde era Tocantins e me voluntariei. Depois rasgaram o meu ofício, depois me chamaram para rasgar o ofício. Era assim que se despachava naquela época. Rasgaram o meu ofício. E eu acabei ficando no Rio de Janeiro e prossegui minha carreira aqui. Foram 4 anos de absoluta negação a toda aquela proposta de polícia democrática dos governos Brizola. 4 anos depois, o Brizola volta. E daí ele já sofre as consequências dos 4 anos antes. Quer dizer, a gente já vinha de 21 anos de ditadura, 4 anos de Brizola, depois mais 4 anos de que a questão é guerra, a questão é combate, a questão é enfrentamento. Foi nesse período que surgiram aqui aqueles discursos que bandido bom é bandido morto, Foi e nesse essa período, coisa toda. Foi que é isso nesse que eu queria período. entender, essa nova lógica de incursão policial em favela, né? Sim, que de uma certa forma não era nova. Ela Claro, reeditava o que vinha da ditadura. Né? claro. A postura autoritária. Mas Mas agora agora, tendo as drogas como grande alvo, os traficantes como isso. exatamente, agora as drogas como grande alvo. Aí volta a Brizola depois.
tentando retomar aquilo, mas aí ele já volta com uma polícia muito diferente. Eu não diria talvez muito, mas bastante diferente da que ele encontrou, onde essas ideias já estavam mais enraizadas. E ele é vítima disso, né? É bom lembrar aqui, Vigário Geral, por exemplo, né? Vigário Geral, um grupo de justiceiros, de matadores, né? Invadem a favela para vingar a morte de alguns policiais que tinha acontecido um dia antes, 2 dias antes, no sábado. Eu me lembro disso bem, porque a morte foi na virada de um domingo para uma segunda-feira, Vigário Geral, e eu estava de serviço na Zona Oeste, no regimento, exatamente no domingo. Eu fui ao enterro de 2 policiais que haviam morrido na Praça Catolé do Rocha. Eles foram sepultados na Zona Oeste. Eu participei, eu vivi isso, né? Depois que passa esse segundo governo Brizola, onde ele tenta de novo falar de direitos humanos, essa coisa toda, vem um outro governo que cria aqui no Rio de Janeiro uma gratificação faroeste, né? O policial que matasse em ocorrência seria premiado por isso. Então você veja, a gente não conseguiu consolidar durante todo esse período uma prática de polícia, uma política de segurança, um discurso de segurança que fosse fundado nos valores da democracia. Toda hora muda, de 4 em 4 anos muda, o discurso muda. Você imagina como fica a cabeça dos policiais. Enquanto isso, tem gente entrando, tem gente sendo treinada, formada, de acordo com o discurso da época, né? Com isso, você cria uma instituição com vários campos, né? Com tensões dentro dos campos. Isso, por um lado, é interessante, porque uma pessoa como eu, que tenho um discurso claro num campo, consigo sobreviver, porque eu vou sempre encontrar pessoas que comungam. E por outro é difícil, porque a gente não consegue consolidar as coisas. E quando a gente chega no comando, a gente permanece 1 ano no comando, já num cenário bastante confuso, com a crise instituída na segurança pública em função do naufrágio do projeto das UPPs, né? A gente não consegue efetivamente promover as mudanças que gostaríamos. Deixamos várias coisas sinalizadas, mas a gente não conseguiu, naquele momento, estabelecer raízes num solo tão complexo como esse, né? Porque é difícil você criar raízes num cenário assim, né? Que difícil, né, Ibis? Que preocupação que dá. E a gente está falando muito sobre o Rio, né? Mas eu queria te ouvir um pouco sobre o que a gente comentou ali no começo, que você fala que quando a polícia se vê autônoma, ela também almeja o poder de alguma forma. Eu queria te escutar um pouco sobre essa ascensão nos últimos anos de figuras vindas da polícia militar ascendendo às câmaras, ao poder mesmo, né? Usando o discurso policial violento como uma forma de ganhar voto. Aqui em São Paulo tem uma pessoa que me preocupa muito, que acho que ele é pouco observado na importância que ele tem aqui na influência na polícia militar, que é o Olímpio, que é o Major Olímpio, né? Eu sei quem é. E eu queria te escutar um pouco sobre isso, porque o que eu sinto é que existe na polícia uma recusa, e agora muito bem alinhada, acho que já tem um discurso, tem uma auto-organização, mesmo de uma certa recusa ao comando civil, né? Como uma forma de fazer um atalho mesmo, assim, né? Para que a polícia exerça o poder político sem o comando dos civis. Porque você veja, uma corporação que se vê abandonada, né, que se vê sem a direção de uma política pública, cobrada o tempo inteiro, porque as polícias militares estão um fenômeno muito mais presente nas polícias militares do que talvez nas polícias civis. Sim, sem dúvida. Porque, Bruno, a polícia que está na rua 24 horas, que é a polícia que é demandada o tempo inteiro, que é cobrada o tempo inteiro para dar uma resposta para o crime, é a PM. A Polícia Civil, ela também funciona 24 horas, mas, de um modo geral, os policiais civis ficam nas delegacias, né, aguardando as ocorrências. Mas quem está na rua, correndo todos os riscos, todos esses enfrentamentos, uniformizado, morrendo, né? Uniformizada, com uma outra identidade, né, mesmo? Sendo cobrada, sendo cobrada sem política pública, né? Ela é cobrada para resolver o problema das drogas sem ter política pública para resolver, porque isso é uma coisa covarde, né? E até certo ponto, muito
é covarde e muito canalha com os policiais, porque você deixa eles soltos, se der certo, você dá uma medalha para ele. Se der errado, se esse policial for parar numa cadeira de roda, ou se ele morrer, você entrega a bandeira para a esposa dele e diz que ele é um herói, sabe? E mais, quando você formula uma política pública, você se responsabiliza. A coisa vem para você, a cobrança é sua. Quando você abre mão disso, a cobrança fica sobre os ombros dos policiais. E aí você troca um comandante, né? Você pune, você substitui, você administra a crise na ponta. Uhum. Então, só que isso cria um grande problema. As instituições vão se fechando para se autodefender. É uma espécie de autodefesa. Elas vão ficando cada vez mais prisioneiras do seu próprio mundo, sabe? É uma espécie de solidão, essa ausência. As instituições vão se protegendo, elas se fecham para se proteger. É muito difícil, Bruno, você lidar com medo da morte, sabe? O que um policial passa na ponta é uma experiência de sofrimento que muitas vezes a gente não consegue mensurar a extensão disso. Quando uma polícia o tempo inteiro ela é trabalhada, ela é tratada como máquina de guerra, sabe? Essa coisa de você entrar, ser empurrada para a periferia, para trocar tiro, para matar, para morrer, essa experiência de matar, sabe? E todo o sofrimento que isso implica para a alma, isso cria muita dor, isso cria muita solidão, muita angústia. E o policial e as instituições, muitas vezes, elas começam a se fechar porque elas precisam reagir, elas precisam tentar sobreviver. Então, quando a política acena com uma possibilidade de expressão, né, através de um determinado... Quando a história, é isso que eu quero dizer, quando a história apresenta para essas instituições uma possibilidade delas se expressarem, elas vão aproveitar essa oportunidade. Claro, faz E todo sentido. vão aproveitar contra os civis. Porque, de alguma maneira, elas vão perceber que exatamente... que elas foram um pouco abandonadas por essa expressão. Entendeu? Então, isso é fruto do medo e do ódio que o medo engendra. Que, no fundo, é o mesmo que faz essas pessoas irem para a porta do Supremo gritar que querem que o Supremo feche, que querem ditadura militar. Né? Isso é uma mistura de medo e de ódio, né? De ressentimento. É disso que a gente está falando. Né? Então, isso é fruto de instituições que foram abandonadas. Nós, da esquerda, até hoje fazemos isso. A gente vai para a rua para gritar: não acabou, tem que acabar, eu quero o fim da polícia militar. Isso é horrível, isso é experimentado por esses profissionais como ataque. Claro que é. Porque o policial militar, ele é APM, ele não é trabalhador, ele não se vê como trabalhador de segurança. Ele é APM, assim como um militar do Exército é o Exército Brasileiro. Militares são a própria instituição. Quando você vai para a rua dizer que não acabou, tem que acabar, eu quero o fim da polícia militar, quem está do outro lado ouve isso como ataque. É um ataque para ele, para o seu próprio ser. A frase pode ser uma rima boa, mas ela é horrorosa. Ela impede qualquer tipo de diálogo com esses profissionais. Então, eu acho que, de uma certa forma, o que a gente está vendo hoje é fruto disso, sabe? De uma violência ancestral que a gente não conseguiu, que a República não conseguiu equacionar, né? Com a segurança pública sem termos equacionado, né? Sem termos uma política pública digna desse nome, sem arquitetura institucional e com as instituições policiais entregues à sua própria sorte. Instinto de sobrevivência institucional. É isso que nós estamos vendo. Né? Agora, como nós deixamos 500 mil homens que trabalham armados, abandonados à sua própria sorte, como a gente foi incapaz de pensar políticas públicas para lidar com essas pessoas, para tratar dessas pessoas, para que elas não fiquem largadas, soltas, isso é um grande... Essa que é a pergunta, sabe? Talvez essa pergunta explique o Brasil. Porque, veja, isso estava na Constituição. Há 30 anos que estava escrito lá. Por que a gente não tirou isso do papel? Sabe? É inacreditável essa história. 30 anos sem tirar do papel. Inacreditável. 30 anos. É preciso... Essa é a pergunta. Por que nós ficamos 30 anos e por que
Foi o governo Temer que tirou isso. Nós tivemos anos de governo democrático aqui, né? Qual a sua resposta para isso? Governo... E qual a sua resposta? Por que você acha que o PT, por exemplo, não tentou fazer isso com tanta legitimidade que tinha no começo? Nós tivemos um momento muito bom com o PT em 2009. Eu, honestamente, Bruno, pensei que a gente fosse avançar em 2009. Em 2009, a gente fez uma coisa muito bonita, que foi uma conferência, um fórum de segurança pública em Brasília. 3.000 pessoas, mais ou menos. Eu participei, eu fui delegado, e foi uma experiência fantástica. Eu acreditei que a gente ia levar a segurança pública para outro patamar. Mas o governo parou, o governo não quis comprar essa briga. Porque para você transformar as instituições policiais, Bruno, num sistema, você precisa estar disposto a comprar uma briga com as instituições. Porque a gente se acomoda, qualquer um se acomoda no seu lugar. Não é? Isso acontece com os seres humanos, e depois, para mudar, é difícil. Você desenvolve uma espécie de inércia. Claro. Né? Com a gente é assim, com as polícias também é. Você fazer a Polícia Federal, a Polícia Civil, a Polícia Militar, as guardas municipais de todos os municípios, você fazer essa gente toda trabalhar organicamente é difícil. Significa você criar mecanismos, meios, para que um banco de dados possa ser enxergado pela outra. Significa, num determinado momento, outra. Fazer não. Você precisa comprar bem as instituições. Mexer com os interesses, né? Foi 9. A gente era esse momento que estava escrito em 88. Bruno, só você reunir 3.000 brasileiros de todos os lugares do país para discutir segurança. Porque, olha, a segurança pública é direito. Está lá na Constituição. É direito. Né? Apesar de ninguém legislar sobre ela. Se você procurar quem tem competência constitucional para legislar sobre segurança pública, você vai descobrir que o legislador constitucional esqueceu Que loucura. de dizer quem tem competência. Não está escrito. Quando você olha as competências da União, do Estado e do município, você descobre que nenhum dos três tem competência para legislar sobre segurança pública. É um direito do qual ninguém legisla. Bom, tem lá quem pode legislar sobre Polícia Federal, tem gente que pode legislar sobre Polícia Civil, sobre guarda. Isso tem. Mas legislar sobre... Se há direito, a gente tem que legislar sobre isso. Né? Então, assim, você tinha ali em Brasília, em 2009, gente de todos os lugares do Brasil discutindo segurança pública, dizendo o que pensava, como queria. Isso é a mais alta assim, expressão de soberania popular. O povo dizendo o que queria, a segurança pública que queria. E a gente parou. Sabe, a gente parou. A partir dali, a gente não teve a coragem de olhar para as instituições e convocar essas instituições. O passo seguinte deveria ser esse. E foi um problema de quem isso? E foi um problema de quem? Do governo federal, dos parlamentos que encerraram? Eu creio que o governo federal. Foi do executivo mesmo, Lula. Foi do executivo. Lula e Dilma depois. Foi. Faltou esse segundo passo. Olha, qual seria o passo? Vamos chamar as polícias. Vamos chamar a Polícia Federal. Vamos chamar a Polícia Civil. Vamos chamar as guardas municipais. Vamos discutir isso com elas, porque a melhor forma da gente fazer essa mudança é ouvindo as instituições. As instituições precisam participar do processo de mudança, para elas não se sentirem atropeladas, para que elas se sintam parte, responsáveis pela mudança. Faltou esse movimento. O governo federal, me parece, e eu posso estar sendo injusto, eu estou respondendo pelo que eu sinto. Claro. Eu acho que faltou disposição, coragem do governo federal em brigar com as instituições policiais, em enfrentar com mais determinação os lobbies corporativos que são muito fortes, né? no Congresso Nacional. Né? As polícias têm lobbies muito poderosos. Talvez, se eles tivessem encontrado a estratégia adequada, chamado as instituições, conversado com elas, mostrado para as instituições que elas não iam perder, mas todos íamos ganhar, talvez a gente tivesse com um cenário muito diferente hoje da segurança pública, ou pelo menos com mais instrumentos de controle. Né? Avançado alguma coisa, né? E outra coisa, Bruno, eu acho que tem faltado uma atuação mais incisiva do Ministério Público. O Ministério Público é o fiscal da atividade policial,
Isso é muito sério. Isso é uma coisa que a gente não percebe. Eu, pelo menos, não tenho isso introjetado dentro de mim. Eu sempre penso na corregedoria, ou penso no próprio governador, mas eu nunca penso no Ministério Público como um fiscal. A gente quando pensa, a gente não pensa no Ministério Público. Eu não penso. A gente faz uma crítica muito intensa, séria e justa de como as polícias trabalham no Brasil, mas a gente esquece que o fiscal da atividade, ele não é o fiscal só das polícias, ele é o fiscal da atividade. Então, olha para as polícias, olha como as polícias desenvolvem a sua atividade no Brasil, pois essa forma como elas desenvolvem a atividade tem um fiscal, que é o Ministério Público, um fiscal poderoso, um fiscal que tem instrumentos poderosos, inclusive, para constranger o próprio governo. O Ministério Público tem meios para isso, tem mecanismo para isso. No entanto, o controle externo que o Ministério Público exerce sobre as instituições policiais é pífio, sabe? A gente também tem os controles internos das instituições policiais, mas a gente não pode esquecer nunca desse controle externo. A gente precisa cobrar o Ministério Público. É preciso saber se o Ministério Público quer continuar sendo o fiscal das instituições policiais. Porque se ele não quiser, a gente precisa transferir isso para outra instituição, criar uma instituição. O que não pode é a Constituição dizer que nós temos um órgão no Brasil que exerce ou que deveria exercer o controle externo e esse órgão permanecer indiferente a essa, ou quase indiferente a essa função. As polícias precisam de controle político. Não é controle político no sentido de eu quero que você bote aí esse delegado da Polícia Federal porque ele é meu amigo, ou esse comandante do batalhão. Não, não é esse tipo de controle, não. É controle de política pública. Polícia, você vai trabalhar assim. Você vai ser conduzida a partir dessas diretrizes. Você vai cumprir essas metas. Você precisa criar, por exemplo, um plano de modernização das instituições policiais, com vistas à inteligência policial, né? Para apostar em ações mais racionais. Isso tudo depende de política pública, né? Claro. Porque os desafios são muito grandes, a gente não faz isso de uma hora para outra. Se você não planejar, você não consegue avançar em área nenhuma da vida, né? Ainda mais na área pública. Sem política pública, as instituições ficam, como eu já falei mais uma vez, e quero aqui repetir, elas ficam funcionando a partir de si mesmas, né? Elas se a policial do jeito dele da cabeça, né? Porque quando dá certo, ele é premiado, né? Quando dá peso, ele vai de rodas, ou ele baixa a escritura. Tem racionalidade esse negócio que vem lá, sabe? Das manias hereditárias. Totalmente, a gente não é país, Bruno. Isso aqui não é um país. O Brasil, como país, ele não existe. Como nação, ele não existe. A gente continua sendo uma empresa. Nós somos uma imensa capitania hereditária. A gente só mudou o nome. Isso aqui é uma empresa que tem que dar lucro. E a gente tem que fazer alguma coisa com quem está na periferia, né? Com quem está com o pobre, com quem esse modelo econômico não é capaz e nem se interessa em incorporar, em absorver. E precisa que siga pobre, né? É o único jeito de manter a empresa funcionando. Precisa que siga pobre. E não é por acaso também que, olha só, essa Constituição de 88 que está aí, prometendo esse negócio todo, prometendo segurança pública como direito, prometendo que a gente ia construir uma sociedade livre, justa e democrática, né, e solidária, que a dignidade da pessoa humana era um princípio básico de todas as instituições e todas as políticas públicas, ela nasce no exato momento em que os canhões do neoliberalismo estão apontados para ela. Ela já nasceu fora do tempo dela, contra o tempo dela. O destino dela não poderia ser outro, Bruno, além desse, de ser atropelada desde o dia 6 de outubro de 1988. Isso, em última análise, explica por que 30 anos sem regulamentar. Porque não ter política pública autonomizando as polícias funciona como uma espécie maravilhosa, muito entre aspas, porque eu odeio isso, de controle social, de controle da pobreza. Você vê a polícia militar, que é a maior polícia do Brasil e que está nas ruas 24 horas, ela não faz inquérito policial, Bruno. A gente tem esse modelo esquizofrênico, né? Inviável no Brasil. Uma polícia civil que investiga e não patrulha, e uma polícia militar que patrulha e não investiga. Isso é uma tragédia. Você não tem política pública de segurança. Não tem.
Você tem uma política de drogas que aposta na guerra e no confronto. E nas ruas da cidade, a polícia que você tem, que é demandada o tempo inteiro, ela não trabalha com inquérito. O único Como é que resultado ela que ela vai pode fazer? entregar, e o único resultado que ela pode apresentar é tipo É o tiro e flagrante. prisão e o flagrante, né? Prisão em flagrante. Prisão em Prisão em flagrante. flagrante. E ela vai buscar o flagrante aonde? Ela não pode trabalhar com investigação. Ela vai buscar o flagrante onde ela possa visualizar, perceber olhando quem está cometendo o crime e quem não está. Se a ordem, se a determinação, se o inimigo público número 1 é o tráfico de drogas, ela vai buscar onde ela possa prender quem está traficando sem inquérito. E aí Onde é isso? claro. Onde é isso? Nos territórios de pobreza. Então, não ter uma política pública num país injusto, num país autoritário como esse nosso, num país profundamente hierarquizado, esse modelo, a não existência de uma política pública, funciona como uma luva. É um jeito extraordinário de você manter controle social, repressão, né? Nas camadas mais pobres. Inclusive, o próprio policial, que também faz parte Do mesmo povo. dessas, do mesmo povo, né? É uma coisa cruel, né? Você volta os pobres contra os próprios pobres, né? É uma coisa muito perversa. Mas está aí desde 1500, quando essa terra, desde 1530, quando a gente começou a ser colonizado. Tem uma mentalidade, uma máquina, um moinho de triturar gente que a gente não desliga, Bruno. E o bolsonarismo representa isso de maneira tão explícita, né? Um negócio tão caricato que fica até difícil de analisar de tão óbvio que é. Você não precisa nem falar muita coisa. Ele é a expressão disso. Ele é a expressão disso. Em algum momento, essas bandeira pessoas... americana até. Em algum momento, essas pessoas que estavam no armário, acuadas, não vou falar porque se eu falar um monte de gente vai me bater, né? Eu tenho vergonha. Eles perderam a vergonha de serem maus, de serem brutos. A brutalidade passou a ser uma coisa que a gente pode dar like em brutalidade. E as redes sociais têm muito a ver com isso. Né? As pessoas elas acham que elas se sentem protegidas para agredirem os outros. Sabe? O Brasil foi construído com a gramática da violência. Em algum momento, essa gramática ficou despudorada. Ela perdeu todo e qualquer freio. Isso não tem a ver só com o Bolsonaro, tem a ver também, porque ele expressa isso na política lá, nunca foi cassado, né? Ele deveria ter sido cassado na primeira manifestação dele, né? Faz tempo. E apoia a ditadura. Há muito tempo. Ninguém cassou, ele foi indo, encontrou as mídias sociais que deram vazão ao ódio, né? As pessoas vão para o Facebook para agredirem, para humilharem as outras pessoas e acham isso bonito. O resultado é esse aí. Mas essa violência toda ela já está pulsando nesse país há muito tempo. Há muito tempo. E falando... Você acha que... Diga. Não, Não, por favor, tenha vontade. Você é o entrevistado. E é isso, rapaz. E quando os mais pobres começam a ganhar um pouquinho, né? A consumirem. Quando os pobres começam a andar de avião, Bruno, rapaz, tem um poema do Lê do Ivo que eu amo de paixão, cara. O Lê do Ivo, Os Pobres na Estação Rodoviária. Sabe? Não sei se você conhece esse poema. Se você não conhece esse poema, procura ler esse poema do Lê do Ivo. Nesse poema, o Lê do Ivo fala de como o pobre incomoda. Como o pobre incomoda dentro de um ônibus, sabe? Ele fala, o pobre, e ele vai descrevendo como o pobre incomoda certas sensibilidades, sabe? E ele diz assim, o pobre incomoda a gente mesmo dentro de um ônibus, mesmo quando eles viajam em pé e a gente viaja sentado. Agora, você imagina, ele deve estar falando isso de um ônibus numa estação. Você imagina um pobre num avião. Você imagina quando o pobre começa a andar de avião, quando o filho de empregada começa a entrar para a faculdade de medicina, quando negros começam a viajar para o exterior. Essa gente que quer... Mexe! Bruno, essa gente que vai para a rua pedir que o STF feche, se dependesse dessa gente, eles rasgavam a Lei Áurea. Não tenha dúvida disso, meu amigo.
E isso está muito Esse ódio vem lá de trás. E isso está muito claro agora nessa pandemia, né? Que é algo que a gente mal falou, mas que adiou esse necrovismo, né? Entranhado nela. E agora a gente está cobrada de uma mais nível, né? Aliás, né? Isso coloca o nosso drama numa aula de ensino, né? Esse estadio só parte agora e o medo tão na sociedade. Tem a ver com fascismo. E tem muito a ver com fascismo. Eu não sei se você lembra daquele episódio, ficou famoso esse episódio, quando o Miguel de Unamuno, o grande Miguel de Unamuno, era reitor da Universidade de Salamanca, se eu não estou enganado. E aquele general Milan Astray, eu acho que era esse o nome dele, me perdoe se eu estiver confundindo. Ele entra dentro da universidade gritando viva a morte e abaixo a inteligência. Viva a morte e é a mesma coisa, Bruno. É a mesma coisa. Ele entrou gritando isso. Ele grita isso com um revólver na mão. Procura depois. Isso é uma coisa do fascismo que é incrível mesmo, né? Porque os caras eles assassinam a metáfora muito antes das pessoas, né? Eles acabam com qualquer poesia, com qualquer ambiguidade. É isso aqui, né? O fascismo não perdeu a guerra. Bruno, o fascismo não perdeu a guerra. Ele se adaptou na sociedade de massa, de consumo de massa. Eu vejo o fascismo num comercial de pasta de dente. Aquele ideal de beleza, sabe? Ele sobreviveu na cultura de massa, sabe? Isso é uma coisa que a gente precisa estudar melhor. A gente pensou ter derrotado o fascismo em 1945, mas ele encontrou um jeito de sobreviver. Basta ver como a guerra terminou, né? A guerra terminou com 2 bombas atômicas. Né? 2 bombas atômicas. Né? Uma guerra que termina assim, Bruno, não termina. Ela não foi vencida, né? Ela não foi vencida. Ela não foi vencida. Não foi vencida. Uma guerra que termina com 2 armas nucleares jogadas sobre uma população civil não terminou. Ela continua. O fascismo continuou. De alguma maneira sobreviveu nesse negócio aí. E é claro que agora, com isso eu não quero dizer que a história se repita. Eu não acredito que a história... Eu tenho uma outra visão da história. Agora, o que eu quero dizer é que é uma experiência prima irmã do fascismo. Ela muda, não é mais rigorosamente a mesma coisa, mas é uma coisa diferente. Tá? E o neoliberalismo, ele casa muito bem com isso. Porque o neoliberalismo ele cria uma certa subjetividade. E foi esses anos todos de aprendizado, né? De aprendizado. A gente aprendendo a ser egoísta, aprendendo a transformar essa ideia do darwinista, né? De que o melhor é o que sobrevive, o mais apto é o que sobrevive. Essa lógica da competição, da concorrência para o indivíduo. Sabe? É isso que o neoliberalismo faz. É cada um por si e Deus por todos. Não é à toa que Deus aparece no lema dessa gente aí. Então é isso. Todos, né? É a guerra de todos. O neoliberalismo aprendeu que ele pode conviver com a barbárie, com o Estado robesiano, o estado de guerra do lobo, do homem e o lobo do homem, sabe? Não tem mais oposição. O que eu quero dizer é que o neoliberalismo só tem barbárie para oferecer às pessoas. Ele não tem possibilidade civilizatória mais. Então é por isso que a gente, no meio desse inferno, dessa pandemia, sabe? As pessoas não estão nem aí. E daí que as pessoas estejam morrendo? Não é isso? E daí? Como está sendo dito? Viva a morte! As pessoas vão morrer mesmo. É viva a morte e abaixo a inteligência. Né? É exatamente isso, de uma outra forma. Né? É a mesma mentalidade que sobreviveu. Nós não vencemos o fascismo. Né? Pensamos ter vencido. Né? Mas, infelizmente, não vencemos. Precisamos vencê-lo de novo. De novo. A nossa luta é contra essa mentalidade. Ibis, quanta coisa importante você disse. Tem mais alguma coisa que você queira colocar antes da gente encerrar? Eu vou ter que repetir essa entrevista aqui, que acho que a gente vai ter que falar mais.
Eu tinha tanta coisa que eu queria ter falado, assim, eu Não, queria ter então falado sobre o fala. racismo, mas não vai dar tempo, não vai dar tempo, porque é tanta coisa que, sabe, Eu que eu mal acho te que a gente precisava perguntei, fazer outra. a gente nem falou sobre milícia ainda, que é uma questão tão Sobre importante, vamos violência. falar. E sobre violência, né? Violência policial, que tem muito a ver com milícia, É. né? Que, assim, Bom, como, digo, como então vamos nascedouro do marcar outra. fenômeno. Então vamos Vamos, fazer outra amanhã mesmo. A gente já grava outra e já posta separado, em 2 vídeos, pode ser? quando você quiser, meu amigo, quando você quiser. Então amanhã eu te escrevo e a É, gente marca outra. tá bom. No mais, é só me despedir de você, me despedir das pessoas que estão te acompanhando. Dizer que o nosso cenário é ruim, mas a gente tem condições de vencer essa briga aí. E dizer que, enfim, só a luta muda a vida. Como diz um grande amigo que eu tenho aqui no Rio, Tarcísio, O só muda Tarcísio sempre a fala luta. isso, né? Eu gosto muito dessa frase. Essa frase é boa mesmo. Mas eu tô dando direito autoral para ele aqui. A frase é dele, mas eu gosto muito dessa frase. Só a luta muda a vida. Né? Uma querida nossa ajuda. Agora, a democracia precisa saber realmente tem compromisso isso. Eu tenho. O que você tem? Eu vou descrever este 2. Ficou faltando muito que estava Tá anotado joia. aqui. A gente teve nem a chance de começar a falar. Ibis, Tá joia. descansa bem. Um beijo. Paz e bem para você. Até logo, meu amigo.